Josué capítulo 10. E sucedeu que, ouvindo Adonisedeque, rei de Jerusalém, que Josué tomara Ai, e a tinha destruído totalmente, e fizeram a Ai e ao seu rei como tinham feito a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles, temeu muito, porque Gibeão era uma cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior que Ai, e todos os seus homens valentes, pelo que Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Oão, rei de Hebrom, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Lax, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: Subi a mim e ajudai-me, e firamos a Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Lax, o rei de Eglon, o rei e todos os seus exércitos, e sitiaram a Gibeão e pelejaram contra ela. Enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué ao arraial de Gilgal, dizendo: Não retires a tua mão de teus servos. Sobe apressadamente e a nós e livra-nos e ajuda-nos, porquanto os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os valentes e valorosos. E o Senhor disse a Josué: Não os temas, porque os tenho dado à tua mão, nenhum deles parará diante de ti. E Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal, e o Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu de grande ferida em Gibeão, e seguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Oron, e os feriu até Azeca e Maquedá. E sucedeu que, fugindo eles diante de Israel, a descida de Bet-Oron, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até Azecá, e morreram, e foram muitos mais os que morreram das pedras da Saraiva do que os filhos de Israel mataram à espada. Então Josué falou ao Senhor: No dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detém-te em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E tornou-se Josué e todo Israel com ele ao arraial a Gilgal. Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova em Mequedá. E foi anunciado a Josué, dizendo: Acharam-se os 5 reis escondidos numa cova em Maquedá. Disse, pois, Josué: Arrojai grandes pedras à boca da cova, e ponde sobre ela homens que os guardem. Porém, vós não vos detenhais, segui os vossos inimigos, e feri os que ficaram atrás. Não os deixeis entrar nas suas cidades, porque o Senhor, vosso Deus, já vos deu na vossa mão. E sucedeu que, acabando Josué e os filhos de Israel de os ferir grande ferida, até consumi-los, e tendo os que ficaram deles se retirado às cidades fortes, todo o povo se tornou em paz a Josué, ao arraial em Maquedá, não havendo ninguém que movesse a sua língua contra os filhos de Israel. Depois disse Josué: Abri a boca da cova, e trazei-me aqueles 5 reis para fora da cova.
Fizeram, pois, assim, e trouxeram-lhe aqueles 5 reis para fora da cova: o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laques e o rei de Eglon. E sucedeu que, sendo trazidos aqueles reis a Josué, este chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães da gente de guerra, que com eles foram: chegai, e ponde os vossos pés os pescoços desses reis. E chegaram e puseram os seus pés sobre os seus pescoços. Então Josué lhes disse: não temais, nem vos espantais, esforçai-vos e animai-vos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejardes. E depois disso, Josué os feriu e os matou, e os pendurou em 5 madeiros, e ficaram enforcados nos madeiros até a tarde. E sucedeu que, ao tempo do pôr do sol, deu Josué ordem que os tirassem dos madeiros, e lançaram-nos na cova, onde se esconderam, e puseram grandes pedras à boca da cova, que ainda ali estão até o mesmo dia de hoje. E naquele mesmo dia tomou Josué a Maquedá, feriu-a a fio da espada, e destruiu o seu rei, a eles e todas as almas que nela havia. Nada deixou de resto, e fez ao rei de Mequedá como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Maquedá a Libna, e pelejou contra Libna. E também o Senhor a deu na mão de Israel, a ela e ao seu rei, e a feriu ao fio da espada, a ela e a toda a alma que nela havia. Nada deixou de resto, e fez ao seu rei como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo o Israel com ele passou de Libna a Laques, e sitiou, e pelejou contra ela. E o Senhor deu Laques na mão de Israel, e tomou-a no dia seguinte, e a feriu ao fio da espada, a ela e a toda a alma que nela havia, conforme tudo que fizera a Libna. Então Orão, rei de Gezer, subiu a ajudar a Laques, porém Josué o feriu, a ele e ao seu povo, até que nenhum lhes deixou de resto. E Josué e todo Israel com ele passou de Laques a Eglon, e a sitiaram, e a pelejaram contra ela. E no mesmo dia tomaram e a feriram ao fio da espada, e a toda a alma que nela havia destruiu totalmente no mesmo dia, conforme tudo o que fizeram a Laques. Depois Josué e todo Israel com ele subiu de Eglon a Hebrom, e pelejaram contra ela. E a tomaram e a feriram ao fio da espada, assim ao seu rei como a todas as cidades, e a toda a alma que nelas havia. Ninguém deixou com vida, conforme tudo o que fizeram a Eglon, e Josué a destruiu totalmente, a ela e a toda a alma que nela havia. Então Josué e todo Israel com ele tomou a Débir, e pelejou contra ela, e tomou-a com o seu rei e todas as suas cidades, e as feriu ao fio da espada, e toda a alma que nela havia destruiu totalmente, nada deixando de resto, como fizera a Hebrom, a Libna e ao seu rei, assim fez a Débir e ao seu rei. Assim feriu Josué toda aquela terra, as montanhas e o sul, e as campinas, e as descidas das águas, e todos os seus reis. Nada deixou de resto, mas tudo que tinha fôlego destruiu, como ordenara o Senhor, Deus de Israel. E Josué os feriu desde Gades Barneia até Gaza, como também toda a terra de Gozém até Gibeão. E de uma vez tomou Josué esses reis e as suas terras, porquanto o Senhor, Deus de Israel, pelejava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele se tornou ao arraial em Gilgal. Capítulo 11. E sucedeu depois disso que, ouvindo Jabim,
rei de Hazor, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, e ao rei de Sinrom, e ao rei de Aczaf, e aos reis que estavam ao norte, nas montanhas, nas campinas para o sul de Quinerete, nas planícies em Nefote-dor, a banda do mar, aos cananeus do oriente, do ocidente, aos amorreus, aos heteus, aos fariseus, aos jebuseus nas montanhas e os aveus ao pé de Hermon, na terra de Mispa. Saíram, pois, estes e todos os seus exércitos com ele, muito povo, em multidão como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Todos esses reis se ajuntaram e vieram, e se acamparam junto às águas de Merom, para pelejarem contra Israel. E disse o Senhor a Josué: não temas diante deles, porque amanhã, esta mesma hora, eu os darei todos feridos dos filhos de Israel, diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos jarretarás, e os seus carros queimarás a fogo. E Josué e toda a gente de guerra com ele veio apressadamente sobre eles as águas de Merom, e deram neles de repente. E o Senhor os deu na mão de Israel, e os feriram, e os seguiram até a grande Sidom, até Misrofoth-Maim, e até o vale da Mispa, ao oriente. Feriram-nos, até não lhes deixarem nenhum. E fez-lhes Josué como o Senhor lhe dissera. Os seus cavalos jarretou, e os seus carros queimou a fogo. E naquele mesmo tempo tornou Josué, e tomou a Hazor, e feriu a espada ao seu rei, porquanto Hazor dantes era a cabeça de todos esses reinos. E a toda a alma que nele havia feriram ao fio da espada, e totalmente os destruíram, e nada restou do que tinha fôlego. E a Hazor queimou com fogo. E Josué tomou todas as cidades desses reis, e todos os seus reis, e os feriu ao fio da espada, destruindo-os totalmente, como ordenara Moisés, servo do Senhor. Tão somente não queimaram os israelitas as cidades que estavam sobre os seus outeiros, salvo Hazor, ao qual Josué queimou. E todos os despojos dessas cidades, o gado, os filhos de Israel saquearam para si. Tão somente todos os homens feriram ao fio da espada, até que os destruíram, nada do que fôlego tinha deixaram com vida. Como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. E nem só uma só palavra tirou de tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim, Josué tomou toda aquela terra, as montanhas e todo o sul, e toda a terra de Gozém, e as planícies, e as campinas, e as montanhas de Israel, e as suas planícies, desde o monte Calvo, que sobe a Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, as raízes do monte de Hermon. Também tomou todos os seus reis, e os feriu e os matou. Por muitos dias Josué fez guerra contra todos esses reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeão. Por guerra as tomaram todas, porquanto o Senhor vinha que ao seu coração endurecessem, para saírem ao encontro de Israel na guerra, para os destruir totalmente, para se não ter piedade deles, mas para os destruir a todos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquele tempo veio Josué e extirpou os anaquins das montanhas de Hebrom, de Debir, de Anabe, de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos anaquins ficou de resto na terra dos filhos de Israel. Somente ficaram de restos em Gaza, em Gate e em Asdote. Assim, Josué tomou toda essa terra,
conforme tudo o que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões, conforme as suas tribos, e a terra repousou da guerra. Capítulo 12. Estes, pois, são os reis da terra, quais os filhos de Israel feriram e possuíram a sua terra da além do Jordão, ao nascente do sol, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon e toda a planície do Oriente. Seom, rei dos amoreus, que habitava em Esbom, e que senhorava desde Asroer, que está à borda do ribeiro de Arnon, e desde o meio do ribeiro, e desde a metade de Gileade, até o ribeiro de Jaboque, termo dos filhos de Amon, e desde a campina até o mar de Quinerete, para o oriente, e até o mar da campina, o mar salgado, para o oriente, pelo caminho de Bet-Gesminote, e desde o sul debaixo de Asdot-Pisga, como também o termo de Og, rei de Basa, que era do resto dos gigantes, e que habitavam em Astarote e Edrei. E senhorava o monte Hermon, em Salca e em toda a Basa, até o termo dos Gesureus e dos Macateus, e metade de Gileade, termo de Seom, rei de Esbom. A estes Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram, e Moisés, servo do Senhor, deu essa terra em possessão aos Rubenitas, e aos Gaditas, e à meia tribo de Manassés. E esses são os reis da terra, aos quais Josué e os filhos de Israel feriram, daquém do Jordão para o oriente, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Calvo, que sobe de Seir, e Josué a deu às tribos de Israel em possessão, segundo as suas divisões, o que havia nas montanhas, e nas planícies, e nas campinas, e nas descidas das águas, e no deserto, e para o sul, entre os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, o rei de Jericó, o rei de Ai, que está ao lado de Betel, outro, o rei de Jerusalém, outro, o rei de Hebron, outro, o rei de Jarmute, outro, o rei de Laques, outro, o rei de Eglon, outro, o rei de Gezer, outro, o rei de Debir, outro, o rei de Geder, outro, o rei de Hormã, outro, o rei de Arad, outro, o rei de Libna, outro, o rei de Adulão, outro, o rei de Mequedá, outro, o rei de Betel, outro, o rei de Tapuá, outro, o rei de Efer, outro, o rei de Afecá, outro, o rei de Lazaron, outro, o rei de Madom, outro, o rei de Razor, outro, o rei de Sinrom-Merom, outro, e o rei de Aksaf, outro, o rei de Tanak, outro, o rei de Megiddo, outro, o rei de Quedes, outro, o rei de Jocneão, no Carmelo, outro, o rei de Dor, em Naftdor, outro, o rei de Goim, em Gilgal, outro, o rei de Tirza, outro, 31 reis ao todo. Capítulo 13. Era, porém, Josué já velho, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: já está velho, entrando em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. A terra que fica de resto é esta: todos os termos dos filisteus e toda a Gesur, desde Sior, que está de fronte do Egito, até o termo de Ecrom, para o norte, que se conta ser dos cananeus, 5 príncipes dos filisteus, o de Gaza, o de Asdote, o de Asquelon, o de Gate e o de Ecrom, e os aveus desde o sul, também toda a terra dos cananeus, e Meara, que é dos sidônios, até Afecá, ao termo dos amoreus, como também a terra
dos Gabalitas e todo o Líbano para o nascente do sol, desde Baal-Gade, ao pé do Monte Hermon até a entrada de Ramate. Todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano até Minsrofot-Maim, todos os sidônios, eu os lançarei de diante dos filhos de Israel. Tão somente faze que a terra caia a Israel em sorte por herança, como já tenho mandado. Reparte, pois, agora essa terra por herança às 9 tribos e meia tribo de Manassés, como a outra meia tribo, os Rubenitas e os Gaditas já receberam a sua herança, a qual lhes deu Moisés da além do Jordão para o oriente, como já lhes tinha dado Moisés, servo do Senhor, desde Aroer, que está à borda do ribeiro de Arnon, e a cidade que está no meio do vale, e toda a campina de Medebe até Dibom, e todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, até o termo dos filhos de Amon, e Gileade, e os termos dos Gesureus, e dos Macateus, e todo o monte Hermon, e toda a Basa até Salca, todo o reino de Og, em Basa, que reinou em Astarote e em Edrei. Este ficou do resto dos gigantes, que Moisés feriu e expeliu. Porém, os filhos de Israel não expeliram os Gesureus, nem os Macateus. Antes, Jesur e Macate habitaram no meio de Israel até os dias de hoje. Tão somente a tribo de Levi não deu herança. Os sacrifícios queimados ao Senhor, Deus de Israel, são a sua herança, como já lhe tinha dito. Assim Moisés deu a tribo dos filhos de Ruben, conforme as suas famílias. E foi o seu termo desde Aroer, que está à borda do ribeiro de Arnon, a cidade que está no meio do vale, e toda a campina até Medabe. Esbom e todas as suas cidades que estão na campina, Dibom e Bamote Baal, e Betel Baal Meom, e Jaza, e Quedemote, e Mefaate, e Queriataim, e Sibna, e Zerete Saar, no vale, no monte do vale, e Bet Peor, e Asdot Pisga, e Bet Gesimote, e todas as cidades das campinas, e todo o reino de Sion, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, a quem Moisés feriu, como também os príncipes de Midian, e Evi, e Requem, Ezur, Eur, e Reba, príncipes de Sion, moradores da terra. Também os filhos de Israel mataram ao fio da espada a Balaão, filho de Beor, o adivinho, com os mais que por eles foram mortos. E foi o termo dos filhos de Ruben, o Jordão e o seu termo. Essa é a herança dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, com as cidades e suas aldeias. E deu Moisés à tribo de Gade, os filhos de Gade, segundo as suas famílias. E foi o seu termo Jazer, e todas as cidades de Gileade, e metade da terra dos filhos de Amon até Aroer, que está de fronte de Rabá, e desde Herbon até Ramat-Mispa, e Betonaim, e desde Manaim ao termo de Debir, e no vale Bet-Arã, e Bet-Ninrá, e Sucote, e Safon, que ficava do resto do reino de Seom, rei de Esbom, mas o Jordão e o seu termo, até a extremidade do mar de Quinerote, da além do Jordão para o oriente. Essa é a herança dos filhos de Gade, segundo as suas famílias, com as cidades e as suas aldeias. Deu também Moisés herança à meia tribo de Manassés, que ficou a meia tribo dos filhos de Manassés, segundo as suas famílias. De maneira que o seu termo foi desde Maanaim, mais todo o Basa, todo o reino de Og, reino de Basa, e todas as aldeias de Jair, que estão em Basa, 60 cidades, e a metade de Gileade, e Astarote, e Edrei,
cidades do reino de Og, em Basa, foram dadas aos filhos de Maquir, filho de Manassés, a saber, a metade dos filhos de Maquir, segundo as suas famílias. Isso é o que Moisés repartiu em herança nas campinas de Moabe, da além do Jordão, de Jericó para o oriente. Porém, a tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor, Deus de Israel, é a sua herança, como já lhe tinha dito.